Olá, meu amigo e minha amiga vascaína, tudo bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Danilo, seja bem-vindo ao canal Sociedade Malta. E hoje, quarta, dia 27, vamos falar de uma entrevista que foi dada aí pelo Adriano Mendes, falando aí no canal do Papo na Colina sobre alguns assuntos aí que esquentaram ontem os noticiários do clube, né? Mas antes da gente rodar a vinheta e debater sobre esses assuntos, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Fortaleça aí o nosso trabalho. E se gostar, deixe aqui a sua opinião. Se não gostar também, deixe a sua sugestão para que a gente possa ir melhorando o nosso conteúdo, tá bom? Diegão, roda a vinheta mesmo. Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos maçons do Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Pela minha família. Pelos meus amigos. Justiça e Ministério Público retiveram sem recolher mais de 350 milhões de reais devidos ao fisco. Eu estou propondo aqui uma CPI para que nós possamos... Pelos meus filhos. Em nome do meu filho, Edermal, filho de 4 anos, e do Rogério, que reconhece a derrota. Qual foi o motivo principal para essa derrota, Júlio? Bom, o que aconteceu hoje aqui, foi uma vergonha, uma mancha na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nos seus 120 anos jamais aconteceu da vontade do sócio, que representa a voz de milhões e milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Jamais aconteceu na história do clube do desejo do sócio ser desrespeitado aqui no Conselho. Isso é uma vergonha para o clube, que se diz democrático, né? Uma vergonha para a nossa democracia. Afinal de contas, nós representamos o Vasco, é um clube muito grande, e ele é uma representação importante da sociedade brasileira. Aconteceu aqui do segundo lugar se juntar ao quarto lugar, que dizia Alexandre Campelo, se juntar ao Eurico Miranda, a quem se dizia ser contra e a quem tanto dizia querer tirar, se juntaram os dois para impedir uma real mudança dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas qual foi o motivo do racha entre você e o Alexandre Campelo? Porque eles dão uma versão, vocês dão outra? Não, eu tenho que perguntar para ele, eu realmente não sei. Talvez a vontade de ser presidente, o canto, né, de ser entregue, né, para ele a presidência pelo Eurico Miranda, talvez tenha sido esse o grande encanto. O racha foi agora, mas você acha que essa ação já vinha sendo desenhada, orquestrada anteriormente? Eu não posso informar, eu não posso... enfim, aí tem que perguntar a ele, porque a traição veio dele. Então, ele é que tem que dizer quando ele começou a arquitetar essa traição. Agora, realmente, é muito triste a gente ver que nós trabalhamos, vou mostrar aqui, né? Essa chapa aqui, ela foi eleita por quase 2.000 sócios, com o discurso de tirar o Eurico Miranda do clube, com o discurso de tirar o euriquismo do clube. E um membro dessa chapa saiu da chapa para apoiar e se apoiar. Ninguém aguenta baixaria dessa, não. Dá uma olhada aí. Eu não votei porque não tinha indicação da bancada. Olha ali, o nível.
Bem, nós iniciamos o vídeo deixando algumas imagens, né, aí do cenário político nacional e do cenário no Vasco da Gama, para que você faça aí uma reflexão e nos ajude a responder algumas perguntas. A primeira delas é se você acha que existe semelhanças entre o cenário político nacional e o cenário político do Vasco da Gama. Então, deixa aqui teu comentário para a gente debater aí durante o dia de hoje sobre essa questão política do clube. Eu confesso para vocês que a política do clube, para mim, ela está cada vez mais, a meu ver, enojada, né? Mas eu acho que tem muita relação. Se você pegar aí o início do vídeo, a gente colocou aí um processo de impeachment, nós tivemos no Vasco uma virada de mesa, né? Não estou aqui discutindo a política nacional defendendo o partido A ou B, a gente está pegando um contexto para discutir de forma generalizada e também nem pegando a política do Vasco para defender candidato A ou candidato B. É para fazer um comparativo realmente, né? No Vasco da Gama, nós tivemos aí a virada de mesa. O sócio-torcedor escolheu Júlio Branco como vencedor das eleições e internamente o conselho foi lá e acabou mudando aí a decisão. A gente vê algumas coisas também nesse sentido na política nacional do país. E quando o assunto é votação de alguma pauta, né? Votação de alguma coisa que vai ajudar o país ou que seria importante ser discutido para o futuro do país, a gente percebe que algumas assembleias não têm aí, né, o quórum suficiente aí para que se tenha legitimidade da votação feita, né? Não chega-se a um número mínimo de votos para que aquilo seja aprovado ou reprovado, né? E no Vasco não é diferente. As reuniões aí, a exemplo do que acontece aí no Congresso, acabam sendo tumultuadas, há uma briga entre os participantes, a coisa muda de figura, já o ponto já não é mais a ser discutido, não é mais aquele, né? Se desfoca do que tem que ser realmente o foco, né? E passa a ser feito isso de forma, às vezes, até proposital para que aquilo não seja votado. E no Vasco não é diferente, né? A entrevista dada aí pelo ex-vice de controladoria ao Papo na Colina traz muitas revelações em relação a isso, né? Por exemplo, ele falou que algumas chapas, como por exemplo a Sempre Vasco e a Identidade Vasco, se juntavam para não participar de decisões importantes como tomadas de empréstimo, né? O Vasco precisava ali no mês de junho do ano passado votar aí a tomada de crédito na ordem de 20 milhões para que fossem feitos pagamentos de salários, né? Para que o Vasco pudesse de fato respirar financeiramente por alguns meses e pagar alguns compromissos. Mas naquela ocasião, né, de 300 conselheiros que poderiam estar votando a pauta, eram necessários 151 votos, mas naquela ocasião apenas 126 votos foram devidamente anotados, o que não foi suficiente para dar validade, né, àquela votação e teve que ser remarcada aí. E até então essa acusação do Adriano Mendes tem de certa forma um certo fundamento, não pela questão da gente estar dizendo que os grupos se juntaram para boicotar, mas pelo menos no seguinte aspecto: realmente não se tem quórum suficiente em algumas votações do clube para decidir pautas importantes. E não foi só essa, não. Não estou aqui defendendo o Adriano Mendes ou a gestão do Campelo ou quem quer que seja, eu estou falando sobre o Vasco. Por que eu estou falando isso? Em março desse ano, não se teve quórum suficiente para votar alguns itens da reforma do Estatuto. Então, o que está acontecendo? Por que os conselheiros do clube não fazem realmente um compromisso com o clube para decidirem o futuro do Vasco da Gama? Por que se boicota? Por que não se vai? Vamos tirar a palavra boicote. Por que não se comparecem às eleições para dar o voto? Porque não precisa faltar nas eleições. O compromisso tem que ser o de comparecer. Lá você vai decidir que sim ou que não.
Mas daí não ir, você dá margem realmente para as pessoas acusarem e trazerem a situação como boicote. Algumas acusações foram feitas lá, como por exemplo essa. Tem alguns pontos relevantes na entrevista que trazem aqui para a nossa reflexão, também para o debate, como por exemplo, lá ele afirma que na junção das chapas entre Júlio e Campelo, para ganharem as eleições, a divisão de cargos era meio a meio, 50% indicaria os seus profissionais para trabalhar nas pastas e 50% da outra chapa indicaria o restante. E lá ele acusa que na chapa do Campelo não existia indicação técnica, como acontece no país. Em vários cargos aí a gente vê amigo assumindo cargos, parentes, mas sem um viés técnico. E o Vasco precisa de profissionais. O Vasco está em colapso. O Vasco precisa de uma ajuda profissional estruturada para salvar o clube. E o que é que se fez? Indicou aí, nós vimos aí vários exemplos. Assim como acontece no país, o esvaziamento de pastas. No Vasco, da mesma forma, pastas aí que são acumuladas na mão de um, de outro, do próprio presidente. Não há um planejamento para que salve o Vasco, assim como não há um planejamento profissional que em diversas esferas do poder público, do governo federal. Então, fica aqui a nossa situação, uma situação importante que eu queria trazer para vocês. Ontem a Sempre Vasco, em sua defesa, numa live feita aí pelo canal da Sempre Vasco, um dos integrantes lá da live falando sobre o que foi feito com o valor das parcelas do Profut, porque para surpresa do Adriano Mendes, o Profut estava negociado, mas não vinha sendo pago. O que foi feito com esse dinheiro? O que foi feito com esse recurso? Lá na live do Adriano Mendes, ele fala que não era contra a contratação do Cano. Ele não era contra trazer o reforço. Ele era contra pagar a luva para trazer o jogador, sendo que a gente estava com salários atrasados. Vimos isso aí. Entrou 2020 com reforço, bacana, mas os salários até agora, a maior parte dos atletas não receberam. Então o que tá se fazendo com o Vasco é para contratar, para dar um retorno para a torcida, mas não tem sentido. Ele diz lá que foi contra e saiu porque o Campelo queria trazer 9 reforços. 9 e ele não tinha condições de pagar a folha atual. Imagina trazendo mais atletas aí para o clube. Então o que se está fazendo com o Vasco é amadorismo, cara. Amadorismo puro. É um racha político que é prejudicial. Aí se vê chapa se aliando, vários grupos se montando aí, mas cadê os projetos? Onde estão os projetos para salvar o clube? É esse o Vasco que a torcida merece? Uma torcida que teve uma média de público ano passado no Brasileirão de mais de 20 mil pessoas por jogo, que colocou 150 mil sócios na reta final de 2019, que ajudou o clube aí financeiramente, que passou o ano de 2019 doando para a construção do CT, que ajudou o clube na compra de camisas promocionais aí para ajudar o CT, camisas caríssimas, camisa de R$500, que ajudou o clube agora recentemente na compra de ingresso virtual para a final, que foi reprisada pela Globo, que arrecadou mais de 180 mil reais. É esse o Vasco que a torcida que a torcida merece? Não é, né? Não é. A gente precisa de pessoas sérias. E aí eu vejo um único candidato, e aqui não é fazendo propaganda ou apelo, não. A gente só vê um projeto até agora que não está ligado a essa ramificação política que está dentro do clube. Eu fiz até um comentário no vídeo passado aqui, né, indicando aí, sugerindo que o candidato Levenciano fosse buscar alianças, mas eu já repensei essa minha opinião.
Não tem mesmo o que fazer, tem que pensar num projeto e colocar o projeto lá em votação. Quem quiser comprar o projeto, vota no candidato. Quem não quiser também, não vota. Mas essa ciranda política que a gente vive aí dentro do clube, trazendo essas coisas aí à tona, uma sujeira tremenda dentro do Vasco, pessoas se acusando, sai do poder, acusa, como acontece no cenário nacional, é ministro que sai acusando o presidente, é presidente que acusa ministros. Quando é que vai acabar isso dentro do Vasco? A torcida merece isso que está acontecendo? Merece esse tipo de representatividade dentro do clube? Eu acho que não. Deixa aqui sua opinião, desculpa o desabafo, mas tenha uma ótima quarta-feira. Deus abençoe aí teu dia e obrigado pela atenção, irmão.